Olá, sou a professora Daniele Reis. Nós já vimos juntos aí 3 horas de aulas falando sobre o ECA, uma revisão bem bacana para quem vai fazer o exame de OAB. Mas agora vamos num outro viés, observar algumas questões de OAB para discutirmos, né, e constatarmos, na verdade, como a OAB tem cobrado esta matéria, né, de direito das crianças e adolescentes, como ela tem cobrado no seu exame. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você a minha tela, tá? As questões que eu procurei, são várias, depois posso compartilhar com você também esse material. E nós vamos vendo aí juntos quais são os pontos que você deve ter atenção, né? Inclusive já dá para a gente constatar se de fato são aqueles todos que nós apontamos na aula de regras gerais do estatuto. E você vai ver que sim, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente, claro, né? A gente fala que é o que cai em maior incidência. Então pode ser que seja alguma coisa diferente. Então é uma forma de nós vermos a abordagem da OAB e ao mesmo tempo relembrarmos tudo que estudamos em ECA. Perfeito? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui. Você vai deixar de me ver um pouquinho, tá? Então aqui estão as questões de OAB para o estatuto, né? Então, nós temos aqui uma questão que diz assim: agente público, executor de medida socioeducativa de internação, a pretexto de manter a disciplina e a ordem na unidade em que atua. Olha lá, por aqui a gente já começa a ver que tá falando alguma coisa, provavelmente de punição de alguém, hein? Sem ler o restante, olha só. Aí você já sabe que tá mais lá pro final do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ordena que 2 adolescentes se vistam com roupas femininas e desfilem para os demais internos que escolherão a garota da unidade. Em visita à unidade, uma equipe composta pela Comissão de Direitos Humanos da OAB e pelo Conselho Tutelar toma ciência do caso. Segundo restou apurado, o agente teria atuado de tal forma porque os 2 adolescentes eram muito rebeldes e não cumpriam regularmente as determinações da unidade. Com base no Estatuto da Criança e Adolescente, sem prejuízo de outras sanções, assinale a opção que indica a medida que poderá ser adotada imediatamente pela equipe que fiscalizava a unidade. Olha lá. Transferência imediata dos adolescentes para outra unidade socioeducativa? Não, né? Advertência do agente público aplicada pelo Conselho Tutelar? Será? Advertência do agente público aplicada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB? Não, né? Isso aqui a gente também descarta. Para quê? Por que é a Comissão de Direitos Humanos da OAB que vai aplicar uma advertência? Não tem aqui nem requisito de hierarquia, né? Transferência imediata do agente público para outra unidade. Isso também é muito mais sério. E veja que ele está falando o que é a medida que pode ser adotada imediatamente pela equipe, né? Então veja, transferir imediatamente o agente público para outra unidade? Não, isso requer um procedimento mais apurado. Então ele não pode fazer de imediato. Transferência imediata dos adolescentes para outra unidade? Também não, porque aqui não fala que eles estão em risco ou qualquer coisa assim. Fala de uma situação vexatória que precisa sim ser punida. Olha só como por exceção a gente chega na resposta correta.
Advertência pela OAB, já falamos que não. Então, o que restou? Advertência do agente público aplicada pelo Conselho Tutelar. Tá vendo? Ok? Então, quem poderia aplicar aqui alguma advertência, né? O próprio Conselho Tutelar, nós vimos lá dentre as atribuições do poder do Conselho Tutelar, das competências, ok? Vamos ver se tá certo. Letra B. Perfeito? Vamos lá. Aqui a gente tem outra questão, né? Prova da OAB também. Veja que essa é de 2016, tá? Então vamos lá. Questão 44, Estatuto da Criança e Adolescente. Maria, mãe de João, criança com 9 anos de idade, que está na guarda de fato da avó paterna Luísa, almeja viajar com o filho, que já possui passaporte válido para os Estados Unidos. Para tanto, indagou ao pai e à avó se eles concordariam com a viagem do infante, tendo o primeiro anuído e a segunda não, pelo fato de o neto não estar com boas notas na escola. Preocupada, Maria procura orientação jurídica de como proceder. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção que indica a medida que deverá ser adotada pelo advogado de Maria. Veja aqui. Ingressar com ação de suprimento de consentimento do pai e da avó paterna para fins de obter autorização judicial de viagem exterior. Mas o pai não anuiu? E quem detém a guarda? Não é a avó? Vamos lá. Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem acompanhada de cópia dos documentos dele, pois a criança já possui passaporte válido. Não, não é isso que diz. A lei diz, inclusive, autorização com reconhecimento de firma. Ingressar com ação de guarda de João, requerendo guarda provisória para que possa viajar ao exterior independente da anuência. Nossa, não, porque mesmo que ela tenha guarda, ela precisa da anuência do outro. Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem com firma reconhecida, pois a criança já possui passaporte válido. Olha aí, AD, né? Olha como eles foram bonzinhos aqui, né? Você pode achar estranho falar que eles foram bonzinhos, mas eles foram. Porque para te confundir, como aqui fala que o pai já tinha anuído e fala que a avó tem a guarda, você podia pensar, ela tem que entrar com ação contra a avó. Então, eles podiam ter te confundido mais aqui, não confundiram. Eles só queriam saber mesmo se você conhecia a regra, ó. Autorização de viagem com firma reconhecida. Ok? Então, veja que eles também não tendem a complicar demais, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco mais a nossa letra aqui. Vamos lá. Essa outra é de 2018. Angélica, criança com 5 anos de idade, reside com a mãe Teresa, padrasto Antônio e a tia materna Joana. A tia suspeita de que sua sobrinha seja vítima de abuso sexual praticado pelo padrasto. Isso porque, certa vez, ao tomar banho com Angélica, ela reclamou de dores na vagina e no ânus, que aparentavam estar bem vermelhos. Na ocasião, a sobrinha disse que o papito coloca o dedo no meu bumbum e na minha perereca e dói. Joana narrou o caso para a irmã Teresa, que disse não acreditar no relato da filha, pois ela gostava de inventar histórias e que, ainda que fosse verdade, não poderia fazer nada,
pois depende financeiramente de Antônio. Gente, triste esse relato aqui dessa questão e, infelizmente, comum. Joana, então, após registrar a ocorrência na delegacia de polícia, que apenas instaurou o inquérito policial e encaminhou a criança para exame de corpo de delito, busca orientação jurídica sobre o que fazer para colocá-la em segurança imediatamente. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a fim de resguardar a integridade de Angélica até que os fatos sejam devidamente apurados pelo juízo criminal competente, assinale a opção que indica a medida que poderá ser postulada por um advogado junto ao juízo da infância e juventude. A aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional de Angélica. Por que acolhimento institucional se inclusive a tia está ali tentando resguardar os seus direitos? Lembra que o acolhimento institucional é o equivalente ao antigo abrigo e é também uma forma, às vezes, excepcional, né? Solicitar a suspensão do poder familiar de Antônio, olha só. Solicitar o afastamento de Antônio de moradia comum, solicitar a destituição do poder familiar da mãe Teresa. Por que da mãe Teresa aqui, se não foi ela que praticou? Você pode estar pensando, até poderia, porque ela foi omissa, mas talvez por isso que eles tenham colocado algo mais forte aqui, ó, destituição. Veja como eles colocam. Destituição é mais forte, é mais grave. Se fosse uma suspensão, até se poderia pensar. Vamos voltar aqui na B e na C. Solicitar a suspensão do poder familiar de Antônio. Suspensão é menos grave. E o caso aqui é mais grave. Mas até poderia ser, mas não é isso que o ECA diz. Como medida urgente. Assinale que medida. A gente precisa de uma medida urgente para proteger a criança, lembra? Ela vai solicitar o afastamento do Antônio. Mas como não tem prova? Justamente por isso. Solicita o afastamento, que é o menos grave aqui, até se apurar, porque a suspensão ou a destituição, a perda do poder familiar é mais grave. Então, a lei fala de solicitar o afastamento. Quando a gente vê lá as competências do juízo, nós analisamos aí a legislação juntos, nós verificamos essa possibilidade, ok? Letra C. Outra prova de 2019. Roberta produziu em seu computador vídeo de animação em que se percebe a simulação de atos pornográficos entre crianças. O vídeo não mostra nenhuma imagem reconhecível, nenhuma pessoa identificável, mas apresenta inequivocadamente figuras de crianças e bem jovens. Sobre o fato apresentado, sob a perspectiva do Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a afirmativa correta. Não é ilícito penal. O crime ocorre quando se simula atividade pornográfica com imagens reais de crianças. É crime, pois o Estatuto prevê a conduta típica de simular a participação de criança e adolescente em cena pornográfica por meio de qualquer forma de representação visual. É crime se houver a divulgação pública do filme, pois a mera produção de filme envolvendo o simulacro de imagem de criança ou adolescente em situação pornográfica não é reprovada pelo Estatuto. Não é ilícito penal,
pois a animação somente se afigura como simulação suficientemente apta a despertar a reprovabilidade criminal se reproduzir a imagem real de uma criança diretamente identificável. Gente, vamos lá. Vamos excluir a A e já vamos excluir a B. Porque elas dizem que não há um ilícito penal. E há, né? Os direitos inclusive de prevenção, eles já podem ser inseridos aqui nesse contexto, né? Então, é crime. Agora, vamos retomar a B e a C. É crime, pois o estatuto prevê a conduta típica de simular a participação de criança em cena pornográfica por meio de qualquer forma de representação visual, ou é crime só se houver uma divulgação pública do filme? Pois a mera produção de filme envolvendo simulacro em situação pornográfica não é reprovada pelo estatuto. Vamos por uma lógica. Se nós falamos no início das nossas aulas que o ECA pretende a proteção absoluta e integral da criança, como que não vai ser reprovável uma situação de simulacro? É lógico que é reprovada. Então, o que é mais protetivo para a criança? Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Não precisa saber a letra absoluta da lei. O que é mais protetivo aqui dentre as alternativas para a criança? É crime. O estatuto prevê a conduta típica de simular a participação de criança em cena pornográfica por meio de qualquer forma de representação visual. Letra B. Perfeito? Eu vou fazer uma pausa por aqui, tá?